Qual a melhor ajuda que você pode dar para alguém que desencarnou? Um parente, um pai, uma mãe, um avô, um filho, uma filha, marido, esposa, amigo. Qual é a melhor ajuda que você pode dar? Você já parou para pensar nisso? Bom, hoje falaremos sobre a pergunta 160 do Livro dos Espíritos. Tá certo? Vamos entender então todo esse processo. A primeira questão sobre o desencarne é a gente entender que a morte não é um adeus, mas é um até logo, é um até breve. Como assim, Sérgio? Breve? Talvez eu só morra daqui a 50 anos, daqui a 60 anos ou daqui a 70 anos. Como assim? Até breve? Bom, até breve de acordo com o teu ponto de vista. Se nós levarmos em conta 70 anos, por exemplo, nessa vida, é bastante tempo, é considerável. Mas se nós entendermos que somos espíritos eternos, o que são 70 anos diante da eternidade? Quando a gente tem provas científicas de que nós nos encontramos de novo e que inclusive reencarnamos em diversas situações. Aliás, esses 70 anos aí que a pessoa fala que não sei quem morreu, e aí eu só vou ver daqui a 70 anos quando eu morrer, também não é necessariamente uma verdade. Sabe por quê? São vários os casos em que esse ente que desencarnou, ele reencarna. E reencarna no teu ambiente familiar. Eu conheço casos, por exemplo, de uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que, por exemplo, tenha perdido o seu filho. O filho morreu, ainda criança, e daqui a pouco ele pode reencarnar como seu neto ou como sua neta. Ué, mas peraí, Sérgio, neto ou neta, espírito pode voltar como homem, como mulher? Eu estou botando aqui o card no final do vídeo, eu vou botar o link também. Pode, o espírito pode voltar como homem ou como mulher. Voltou para aquele convívio, para aquela situação. Mas vamos voltar aqui direto ao assunto de como ajudar. Bom, a primeira ajuda é essa. É não ficar trabalhando o sentimento de raiva, de revolta, de mágoa, porque isso faz muito mal ao espírito que desencarnou. O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, lá no início dos anos 70, ele deu esse depoimento. Quando o teu sentimento é de raiva, faz mal para aquele espírito, faz mal para a própria pessoa. Agora, quando é um sentimento de gratidão, de luz, né, de prece, que ele siga seu caminho, né, isso faz muito bem para ele e para nós também. Agora, vamos pegar aqui no Livro dos Espíritos a pergunta número 160. O espírito se encontra imediatamente com aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Então, uma questão. O espírito, né, a pessoa morre. E aí, ele já reencontra outras pessoas que morreram antes dele? Essa é a pergunta. A resposta é sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. De repente, você já deve ter ouvido falar em histórias de pessoas idosas que estão num leito de hospital, e aí os médicos ou os psicólogos, por não considerarem a reencarnação, falam que aquela pessoa está tendo alucinações, está começando a conversar com um monte de gente que morreu, está vendo um monte de gente que já morreu e acha que é alucinação. Alucinado é o cara que está achando isso.
porque aquilo é uma verdade. Ele está visualizando os parentes queridos que já se foram, as pessoas queridas que já se foram. Coloca nos comentários aí, você conhece alguém ou algum caso de uma pessoa que no leito de hospital começou a dar depoimento de que estava já vendo um monte de gente que já tinha morrido? São as pessoas do lado de lá que estão preparando para recebê-la. Da mesma maneira que nós aqui encarnados nos preparamos para o nascimento de alguém. Não é todo mundo se preparando para a chegada daquela criança que vai nascer? Existe também do lado de lá. E eu posso sim me encontrar com o meu avô, com a minha avó, que já desencarnaram, com toda a tranquilidade. Ele continua falando assim: muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Então ajuda a se desconectar aqui da Terra. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Também acontece isso. Agora, ele fala assim: vê os que estão na erraticidade, como vê também os encarnados. Então, aquele espírito desencarna, vê os espíritos que estão do lado de lá, como vê também os encarnados, os que ficaram aqui. E agora vem a palavra-chave. Agora, hein? E os vai visitar. Esse espírito, um filho que morreu, alguém que morreu, né? Ele está também vendo aqueles que ficaram aqui e vai visitar eles. Essa é a grande questão. Então, uma pessoa que morre, ela pode me visitar. Ora, então qual é a melhor ajuda que eu posso dar para esse irmão que desencarnou? Talvez eu preparar a minha casa, talvez não, com certeza, preparar a minha casa para orientá-lo de tudo aquilo que aconteceu. Porque é muito comum o espírito não ter nem ideia de que morreu. Às vezes ele não sabe que morreu, ou às vezes ele está perdido e desnorteado. E aí ele vai procurar ficar próximo de quem? De quem ele confia, de você. E ele vê que você está em silêncio, não fala, não conversa. Mas Sérgio, é para eu ficar conversando que nem um doido? Não, é claro que não. Mas você já ouviu falar da prática do Evangelho no Lar? Evangelho no Lar é um dia na semana que você vai fazer um estudo do Evangelho. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para um estudo que eu já desenvolvo desde 2012. Toda sexta-feira eu coloco um estudo novo para o Evangelho no Lar, e um vídeo inclusive, tá? Para ficar bem fácil para você, ok? Evangelho no Lar é um momento na semana, é um compromisso agendado com a espiritualidade, com os espíritos de luz, que está agendado mesmo. Atualmente eu faço na minha casa sexta-feira ao meio-dia, mas você pode definir o dia e o horário melhor. Vêm esses espíritos de luz na tua casa, fazem uma limpeza espiritual. É um momento que você faz um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando esclarecimentos, entendimentos para você e aqueles espíritos que estão ao nosso redor também recebem esse mesmo esclarecimento. É dito, inclusive, por Joana de Ângeles, que vários conseguem, é como se tivesse a tradução simultânea, vamos dizer assim, dos espíritos, ensinando e orientando aquele irmãozinho que está junto de nós. Ou seja, e aí nessa hora que tem essa visita desses espíritos benfeitores, desses espíritos de luz, ele não falou aqui que
o parente desencarnado, volta e meia ele está junto de você. Olha só, hein? Que bênção que você está proporcionando para ele. Ele está junto de você e você chamou os amigos de luz, chamou os doutores, os médicos do plano espiritual para socorrê-lo, para orientá-lo, para ampará-lo. E ele já não vai mais ficar tão perdido assim. Muitas vezes vai convidá-lo para ir para uma colônia espiritual, para um hospital, para uma estação de tratamento e recuperação. E eu já vi inúmeros casos de pessoas que, psicografando, um parente que desencarnou conta que graças ao Evangelho no lar, que aquela pessoa fazia, que aquele parente, aquele filho, aquela filha, aquela mãe, aquele pai faziam, trouxe a ele esclarecimento. Eu posso contar para você um caso particular. A minha esposa, o pai dela, quando desencarna, a gente já tinha a prática do Evangelho no lar, e assim, uns 3 anos depois, eu já notava a presença dele. Ok, eu ficava na minha. Um dia eu noto uma presença dele já muito melhor, e ele pede para psicografar. A minha esposa psicografa e eu falei assim, eu acho que tem psicografia aí para você, hein? Se você quiser. Não disse quem era, não falei nada. E aí a minha esposa psicografa a mensagem do pai dela, falando que graças a esse Evangelho no lar, no início ele estava totalmente perdido e tinha nela um ponto de confiança, ficava perto, mas ele ainda estava desnorteado. Igual a criança que se perde, ela vai andar junto de quem ela confia, né? Vai fazer isso. E aí, recebendo ajuda, auxílio, esclarecimento, foi amparado, auxiliado, e já 3 anos depois, ele já estava voltando para o Evangelho no lar, numa outra situação, não como uma pessoa enferma, mas como um espírito da equipe espiritual, já ajudando a outros. Olha que coisa bacana. Melhor ajuda que você pode dar para alguém que desencarnou, a prática do Evangelho no lar. Meu WhatsApp, 21 99 247 5631. Eu vou repetir, 21 99 247 5631. Manda uma mensagem, tire suas dúvidas quanto ao Evangelho no lar, eu vou responder para você, eu vou dar para você o link do Evangelho no lar, onde eu coloco o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis, tudo isso mastigadinho lá. Eu já estou botando na descrição aqui desse vídeo, mas se ainda assim você tiver dúvidas, pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp que eu vou responder. Eu demoro a responder, é muita mensagem que eu recebo do mundo todo, mas eu sempre respondo. Combinado? Então, coloca aí nos comentários, você costuma praticar o Evangelho no lar? Você já fez o Evangelho no lar? Você faz? Você continua fazendo? Coloca nos comentários e dá um like e encaminhe esse vídeo para os seus amigos. Pode ser que você faça a diferença tanto para o teu amigo encarnado como para o desencarnado também. Eu tenho certeza disso. Combinado? Então, por hoje é isso. Se inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque amanhã, tem mais vídeo aqui no nosso canal. Fique com Deus. Tchau, tchau!